está começando o Multicidades, um espaço para debater questões e entender o funcionamento dos municípios. Eu sou Fernanda Esquiavo e fico com você a partir de agora aqui no Multicidades. Hoje o assunto é a Expo Inter 2024, que está confirmada e vai acontecer nos dias 28 de agosto até o dia 1º de setembro. Mas por trás deste grande evento aqui no estado, tem uma grande mobilização, tanto do empresariado quanto do poder público. E para falar desse assunto, estão aqui comigo no estúdio o Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio, e a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul, Fernanda Tartoni. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Que prazer tê-los aqui no Multicidades. Prefeito, como é que estão os preparativos para esse grande evento, depois de tudo isso que nós passamos aqui no nosso estado? Nós sabemos que o parque foi atingido também pela questão das chuvas. Eu tenho passado constantemente ali pela frente, tenho visto que está ficando lindo. Tem sido feito pinturas novas, os muros estão novos, as esferas eu vi ontem na internet, inclusive, que estão sendo revitalizadas. Como é que estão os preparativos para essa feira? Bom, boa tarde, né? Um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que para a gente é tão especial, né? Para nós que somos de Esteio. A Expo Inter sempre é antecedida por uma força-tarefa, uma mobilização muito intensa de todos os copromotores, né? Nós somos 6 copromotores junto com o governo do estado, além das empresas, dos expositores. Mas esse ano, naturalmente, a gente tem um esforço redobrado por 2 razões. Primeiro, obviamente, que a enchente, a inundação de maio que atingiu o Parque Assis Brasil trouxe danos para o parque, ainda que menores até do que aqueles que nós esperávamos, né, ou que estimávamos, mas trouxe danos. E também porque o nosso espaço de trabalho ficou mais reduzido. O parque levou um tempo até conseguir se restabelecer e poder retomar suas atividades. Então, o espaço de tempo está mais curto, com isso a força-tarefa tem que ser redobrada, mas eu tenho convicção, a julgar pelo esforço que cada um dos copromotores tem feito, que a gente vai chegar com o parque, né, em condições adequadas e vamos fazer uma grande feira. Prefeito, a Expo Inter ela é a maior feira da América Latina que a gente tem no que diz respeito ao agronegócio. Recebe visitantes não só do nosso estado, do Brasil, mas do mundo todo. Eu frequento a feira há muitos anos e pude acompanhar essa movimentação. Gostaria de saber qual é o impacto que ela tem direto no município de Esteio, em termos de negócios, em termos de grandiosidade para a cidade. O que ela representa hoje para Esteio? É difícil a gente projetar o impacto da feira só no município de Esteio, porque a Expo Inter acaba impactando, né, todo o estado, mas particularmente pela sua movimentação, a grande Porto Alegre. A gente acaba tendo sempre nos períodos de Expo Inter mais de 80%, 85% de taxa de ocupação na rede hoteleira de toda a região metropolitana, porque é preciso contar com toda essa rede para dar conta do público que vem para a Expo Inter. A gente tem a geração de mais de 1.200 empregos temporários, normalmente, durante o período da feira, né? São pessoas que vão trabalhar como vigias em casas dentro do parque, que vão trabalhar na limpeza do parque ou diferentes espaços, vão trabalhar na copa de algumas empresas. Então, tem uma geração de empregos temporários ali bastante significativa e que começa já mais de um mês antes da feira, porque a gente tem todo também processo de montagem e depois da feira também tem o processo de desmontagem. Além disso, tem a geração de impostos, né? Os serviços que são prestados, eles acabam gerando arrecadação de ISS para o município de Esteio, mas tudo que lá é comercializado gera ICMS para o estado todo, que vai ser também dividido entre os 497 municípios gaúchos. Então, a feira ela traz dividendos para todos os municípios do estado, mas claro que, naturalmente, para Esteio é uma feira importante, dinamiza a nossa economia local, tem pessoas que alugam espaços, alugam por vezes a sua própria casa para poder permitir, né, que as pessoas que vão ali trabalhar, vão ali expor, possam também se instalar. E esse ano, especialmente, o bairro Novo Esteio, que é o bairro ao lado do Parque Assis Brasil, né, que antigamente, inclusive, se chamava Bairro do Parque, por conta né, da presença do parque ali, foi o bairro mais atingido em Esteio por conta da inundação de maio. Então, também vai ser uma oportunidade daquela comunidade poder auferir, né, resultados financeiros importantes agora nesse momento de reconstrução. Fernanda, o prefeito comentou justamente a questão do impacto não só em termos de negócios, né, mas também o impacto na rede hoteleira, na rede de restaurantes. Os restaurantes esses que foram, muitos deles, principalmente os bares que ficavam no 4º distrito, foram super afetados com a questão das enchentes.
né? Eu tenho vários amigos, vários que tinham operações ali no Cais Embarcadero, que acabaram perdendo as suas operações e equipamentos e coisas muito caras, que a gente sabe que toda a questão, a montagem de um restaurante não é bem assim que funciona. Quando a gente chega é muito bonito, mas tem toda uma estrutura por trás. A Expo Inter movimenta esse setor, falando assim do ponto de vista da região metropolitana? Sim, sem sombra de dúvida. A Expo Inter ela é sempre muito esperada, né, pelo setor de bares e restaurantes, principalmente aqueles que estão localizados mais perto de centros de hotelaria, né, centro da cidade, o bairro Moinhos de Vento, ou os restaurantes, principalmente aqueles que trabalham com carne, aqueles que podem atender grandes grupos e, obviamente, aqueles que vão para dentro da Expo Inter. É um momento onde há um faturamento bem significativo. A gente tem Porto Alegre, região, né, tem aquela coisa mais sazonal, no verão dá uma baixada, no inverno dá uma aumentada, aí férias de julho as pessoas saem. Então, por essa sazonalidade, a Expo Inter ela é muito importante. E contando para o turismo, né, porque principalmente depois das enchentes, a gente tem ficado na expectativa que as coisas voltem ao Rio Grande do Sul, né? E a Expo Inter é um grande exemplo, porque é um grande evento e traz muita gente para cá, do próprio interior do Rio Grande do Sul, porque hoje, pelo acesso estar muito prejudicado em função do aeroporto, Exato. extremamente prejudicado, o turismo está extremamente prejudicado. E nós fazemos parte desse setor, nós somos a ponta. E Porto Alegre vem crescendo, os estabelecimentos vêm se qualificando. Hoje a gente pode dizer que tu encontra tudo que tu queres comer, é diferente. Hoje Porto Alegre é procurada pela sua gastronomia e o interior também. A gente tem a Serra Gaúcha, a gente tem vários pontos aqui. A Serra que também foi bem impactada, né? Extremamente impactada. Então, esses eventos, eles acabam trazendo, até mesmo para a gente mostrar a nossa cidade, a nossa realidade. A gente ainda está se reconstruindo, a gente ainda precisa muito de apoio de governo federal, estadual, enfim. A gente precisa mostrar para as pessoas que dá para vir para o Rio Grande do Sul, né? A gente está... É um estado acolhedor, sempre foi. E a gastronomia, ela faz parte integrante disso tudo, ela é muito importante. Então, esses dias de Expo Inter, um pouquinho antes e um pouquinho depois, inclusive, é muito bom para o setor de gastronomia. Claro, a gente está falando hoje de Expo Inter aqui no Multicidades, mas eu não posso deixar de te perguntar isso. Muitos empresários, como nós falamos, foram impactados com a questão das enchentes, né? Perderam toda a estrutura dos seus bares e restaurantes. Como é que está a questão de incentivo por parte do governo municipal, governo estadual, governo federal? Como é que os empresários estão lidando com isso? Você percebeu assim que um percentual muito grande de quem não vai mais abrir os seus estabelecimentos? Infelizmente, a gente ainda não tem esse número levantado, né? Porque algumas pessoas ainda estão tentando se recuperar. O que está acontecendo neste momento? Porque é o que a gente faz um comparativo com a pandemia, né? Porque é uma catástrofe tão grande quanto, e para o meu setor, talvez até maior. Porque, como tu disse no início, tu tem que... Não é simplesmente repor estoque, chamar o teu funcionário, higienizar o teu ambiente e abrir. Não, tu tem que botar fogão, geladeira, prato, tem que pintar a parede, né? Ou seja, você tem que reconstruir o teu estabelecimento. E isso demanda muito dinheiro. E a gente vem muito machucado da pandemia. Foi o setor mais machucado da pandemia, junto com o turismo, né? Então, se queimou a gordura lá em 2020, 21, 22, e agora não se tem gordura. Então, se tem, realmente, é força de vontade. O meu setor ele é feito de mais de 90% de micro e pequeno empresário, ou seja, aquele negócio é a sua vida, não é mais um negócio, é o seu negócio. E, infelizmente, a ajuda do governo, que quem mais pode ajudar é o federal, né? Infelizmente, está muito ainda enrolada, não está chegando para todo mundo. Aí chega nos bancos, os bancos não dão para quem eles acham que não vai ter condição de pagar. A ajuda de pagamento de salário, ela está sendo extremamente tardia. Agora, a gente está em agosto. Tem gente tentando se defender, né, para conseguir aqueles míseros 1.432 por funcionário, porque o piso da categoria é 1.655, ou seja, há um complemento. Então, tu fica o mês de maio sem faturar, né?
aqueles que foram atingidos e os que não foram atingidos, porque ficaram sem água, sem luz, as pessoas não podiam acessar, enfim. E aí tu tem que pagar salário, que a primeira coisa que a gente faz é pagar salário, né? Tu tem que pagar salário, tem que pagar aluguel, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, imposto, enfim, aí aquele rolo fica pior do que já foi. Então, ainda assim, a gente acha que as pessoas estão lutando, a gente conversa diariamente com os nossos associados e tem muita gente que está acreditando muito em voltar, mas não está conseguindo pegar dinheiro. E principalmente porque, na verdade, a gente precisava de fundo perdido, né? A gente não precisava de empréstimo, a gente precisava de um dinheiro a fundo perdido. Não é isso que está vindo. Está vindo empréstimo com subvenção, sim, que já ajuda bastante, e ajuda do pagamento de salário. Mas ambos não está indo para todo mundo, infelizmente. Então, a gente precisa de muita ajuda se a gente quiser que o setor fique forte e volte com o potencial que voltou, né, da pandemia. Sim. Mas vai dar certo, daqui a pouquinho a gente conversa mais. O Multicidades faz agora um rápido intervalo. Fique conosco. Estamos de volta com Multicidades. Hoje me acompanham aqui no estúdio Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio, e a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul, Fernanda Tartoni. Prefeito, falávamos no primeiro bloco daquele período de pandemia. A Expo Inter acabou desenvolvendo um sistema híbrido, né? E foi muito interessante porque teve resultados fantásticos, extraordinários de aceitação do público. E acabou, muitos negócios ainda acontecem de maneira online, leilões, enfim, a gente tem essa questão. Em relação à Prefeitura de Esteio, quais foram as dificuldades enfrentadas nesse período? Vocês já conseguiram retomar as coisas 100% ou ainda, como a Fernanda comentou, ainda segue impactada pela pandemia e vem a enchente e vem vindo aí um árduo trabalho? Como é que está a questão do município de Esteio? A Fernanda colocou bem a diferença, né, da pandemia com a inundação e eu referi algumas vezes que a inundação, essa calamidade de maio, ela foi como se fosse uma pandemia concentrada num mês ali. E claro que lá na pandemia a gente tinha algumas dificuldades que dizem respeito a protocolos, né, a encontro de pessoas, enfim, mas a capacidade produtiva, as estruturas estavam preservadas, né? Chegava numa fábrica, era ligar de volta e sair operando, né? Claro, mobilizando funcionários, enfim, mas a estrutura estava preservada. Agora a gente teve danos, né, de patrimônio, danos estruturais, perda de estoque, enfim. Então isso né, a gente arranca do negativo. Nós fizemos um trabalho bastante célere lá em Esteio para a recuperação das áreas afetadas, né? A gente teve um bom percentual do território da cidade atingida por essa inundação, mas conseguimos rapidamente restabelecer a normalidade dessas áreas, inclusive usando o próprio Parque Assis Brasil, que foi durante um período nosso ponto de transbordo dos entulhos recolhidos do bairro Novo Esteio, especialmente, que fica ali ao lado. Então, restabelecemos essa normalidade. Mas da porta para dentro da casa das pessoas ou dos estabelecimentos, ainda tem um processo longo. A Prefeitura criou um programa de transferência de renda, né, um programa de benefício financeiro. Também ampliamos o teto de financiamento para as empresas atingidas do nosso programa Procrescer, em que a Prefeitura paga 100% dos juros, né, dos encargos financeiros da operação. Então, a gente vem dando também a nossa contribuição, mesmo que tenhamos menos capacidade que o governo do Estado, que o governo federal de fazer isso, mas nos somamos nesse esforço, mas a gente sabe que só isso, muitas vezes, não é suficiente para que as pessoas consigam repor aquilo que perderam, né? Então, esse trabalho ainda vai permanecer, vai perdurar por muito tempo. Se você olhar as regiões afetadas de Esteio, você não vai dizer que ali teve, né, uma calamidade desse tamanho, mas dentro, né, da porta para dentro realmente dos estabelecimentos, dos restaurantes, dos mercados, das padarias, das lancherias, enfim, né, de todos os tipos de estabelecimentos. E dentro da casa das pessoas, né, toda aquela casa que estava mobiliada, hoje ela tem talvez lá, tem um colchão, né, tem uma cama,
tem o balcão da pia da cozinha, enfim, mas não tem toda a mobília que tinha antes. Esse processo, ele é um processo lento também, né? E dentro do possível a gente dá a nossa contribuição, mas a gente sabe que não é suficiente para recuperar todas as perdas que se teve nesse período. Eu percebi que no entorno ali do parque estão acontecendo bastante obras na 116 também, né? O que está sendo feito ali? É para feira ou é para vida, digamos assim? Não, é para vida. Claro que vai beneficiar a feira também bastante, não para essa vai trazer um transtorno adicional, mas para a próxima Expo Inter a gente deve ter uma realidade, né, para de 2025 bem diferente. Aquela é uma luta antiga, são as chamadas melhorias operacionais da BR-116. A BR-116 hoje tem o mesmo fluxo de veículos que tinha quando da inauguração da BR-448. Então, né, a gente já voltou a ter os mesmos problemas ou até mais graves do que se tinha lá antes da existência da rodovia do parque. Então, para isso, estão sendo feitas melhorias em todo o eixo norte da BR-116, né, de Porto Alegre a Novo Hamburgo, e o complexo de obras em Esteio é o maior deles. Ali estão sendo construídos 3 novos viadutos, além de alça de acesso, uma remodelação completa ali. Além disso, a Prefeitura também está licitando, numa parceria com o Governo do Estado, o viaduto de acesso da BR-448 à Avenida Celina Crefe, que é a avenida ao lado do Parque Assis Brasil. Então, tem uma série de obras acontecendo que dificultam ali o acesso, a mobilidade. Vão ser feitos alguns ajustes, naturalmente, para o período da feira, mas é, sim, bem provável que a gente tenha uma mobilidade no entorno do parque, sobretudo nos 2 finais de semana da feira, né, bem difícil, né, mais difícil do que já é usualmente em outras edições da feira. Mas para melhorar tem que piorar um pouquinho, então né, acredito que em 2025, porque a boa parte dessas obras já serão concluídas até o final desse ano. E um último viaduto deve ser concluído até o primeiro semestre de 2025. Então, para a feira do ano que vem, acredito que tudo isso vai estar pronto e aí, né, vai dar uma condição de acesso muito melhor. Mas a gente está entre os copromotores, Endenit, enfim, PRF, estudando algumas alternativas, vamos ter alguns novos acessos no parque, enfim, para tentar minimizar esses impactos. Prefeito, a Fernanda comentou a questão do Estado estar sentindo um impacto no que diz respeito a turismo e negócios em função da perda do nosso aeroporto, né? Existe uma previsão por parte da Fraport que até outubro as operações voltem parcialmente, que até dezembro desse ano se tenha retomado toda a operação do aeroporto, inclusive com voos internacionais. O que o senhor acha que isso vai impactar na Expo Inter em si? A questão do trem também, eu não sei se já voltou a funcionar o Trenzurb, que é um meio de transporte que é lotado em época de Expo Inter, né? O que o senhor acha que vai impactar aí no evento em si? Eu acredito que a Expo Inter, pelas características dela, ela, em termos de negócios, de presença do público, eu acredito que a gente não vai ter um grande impacto, né? Mas a gente provavelmente deve ter menos delegações internacionais participando da feira, né? Eventualmente visitantes de outros estados, também um número menor, por essas dificuldades do acesso por transporte aéreo. Então, talvez os nossos vizinhos, Santa Catarina, Paraná, que ainda tem uma possibilidade, né, mais fácil de vir de carro, né, possam estar presentes, mas de outros estados e, sobretudo, de delegações internacionais, a gente deve ter uma presença menor. Essa é a expectativa um pouco, né, de todos os copromotores. Em relação ao trem, ele está funcionando parcialmente também, né, até o momento indo até a estação Canoas. Então, a gente não tem ainda uma conexão por trem com Porto Alegre. Está sendo feito um transbordo ali na estação Matias Velho, né, em que a pessoa pega daí o ônibus e vai até Porto Alegre. Não é a mesma coisa, não tem a mesma velocidade, praticidade, enfim, mas está acontecendo. O que eu acho com isso é que as pessoas vão se dirigir mais de carro para o parque, né, tornando ainda mais complexo essa situação da mobilidade, né? Então, porque a expectativa da Trenzurb é que até 20 de setembro volte até a estação Farrapos, então já passou a feira, né? Então eu acho que as pessoas vão ir mais de carro, a gente vai ter que se virar lá do jeito que der nessa questão da mobilidade, todos envolvidos ali, tanto dentro da cidade, na BR-116, enfim, mas eu acredito que em termos de público, o público urbano, né, esse é muito mais impactado pelas condições do clima durante a feira do que propriamente, né, por questões como aeroporto, né, ou mesmo a Trenzurb, embora a Trenzurb cause um grande impacto. Então, se tiver uma semana boa ali, os 9 dias de tempo bom,
principalmente nos finais de semana, acredito que a gente vai ter um grande público. Esperamos. Fernanda, a gente falando assim de região metropolitana de um modo geral, quais foram os municípios que tiveram os empresários mais prejudicados em relação às cheias? Assim, já que você representa a Associação Gaúcha, né, a Brasel Rio Grande do Sul, o que você observou, assim, quais foram os municípios que pontualmente foram mais prejudicados nesse setor? Sim, a gente representa o estado todo, né? Eu sou presidente da Brasel no Rio Grande do Sul, a gente atua a nível nacional, mas eu especificamente aqui para o Rio Grande do Sul. Obviamente, pela proximidade, pela maior quantidade, Porto Alegre foi extremamente afetada pela quantidade de restaurantes que se tem numa capital. Então, como a gente tem muita gente no quarto distrito, muita gente no centro da cidade, o centro da cidade foi bastante afetado também. Então, em números absolutos, a gente vê um impacto bem grande. Mas nós tivemos também muita gente no Vale do Taquari, né? Ali que foi fortemente afetado. Em Canoas, a gente também teve bastante associado, afetado, enfim. A gente também ali na região de Santa Maria teve foi afetado também. E na Serra Gaúcha, não pela água, mas pelo baixíssimo movimento, né? Ali, sim, foi um impacto bastante grande nesse sentido. A gente também teve em Porto Alegre, na região metropolitana, esse impacto da falta de cliente, vamos colocar assim, porque o cliente estava com medo de sair, estava com medo, até mesmo ficou com trauma da pandemia, né? Então segura um pouco o dinheiro, enfim. Então a gente sabe que acaba que os supermercados, eu sou dona de restaurante também, o meu restaurante fica dentro de um shopping que tem um supermercado. E aquele supermercado, nunca vi na minha vida tão lotado como esteve o mês de maio inteirinho e o mês de junho inteirinho. Um certo desespero das pessoas em tentar estocar principalmente água, né? A gente viu uma cena de guerra, assim, que era um pouco inacreditável. Acredito que em Esteio a mesma coisa, todos os municípios aqui da região metropolitana chegava a ter falta de mantimentos dentro dos supermercados. Exatamente. Né? Eram duas coisas, né? As pessoas comprando para doar, para fazer as marmitas, né? A gente via pão de forma, que é uma coisa mais rápida de fazer, era uma coisa que eles puseram até em 2 lugares diferentes dentro do supermercado. Eu vou quase todo dia no supermercado, então eu acabo vendo. E a água, eles davam um pack para cada um pack de 12 garrafinhas ou 2 bombonas, assim. Era controlada, a água sem gás, aí a água com gás acabou acabando também, porque as pessoas pegavam a com gás. Então, foi uma coisa bem complicada, né? Para todo mundo. Tudo careceu demais, né? Um alface custava R$3, foi para 9 e ainda está em 9, né? Mas, enfim, isso também impactou por demais os restaurantes, porque tu não consegue aumentar o preço assim. Agora eu vou aumentar 50% do meu preço. A gente consegue repassar a inflação e olhe lá, e nem consegue muitas vezes, né? Então, tudo isso é um grande complicador. Mas, em termos de atingir, né, a pergunta que tu fez, eu acho que região metropolitana, principalmente Porto Alegre, Vale do Taquari e a Serra Gaúcha em função do falta turismo. De turismo. Prefeito, a gente está terminando Multicidades, eu gostaria de lhe dar esse espaço para suas considerações finais. Convide os nossos telespectadores para participarem da Expo Inter. O espaço é seu, por favor. Obrigado, quero agradecer a oportunidade, né, da gente estar falando aqui desse assunto e dessa retomada da Expo Inter. Nós tomamos essa decisão de forma unânime entre todos os copromotores de realizar a Expo Inter. A Expo Inter talvez tenha sido a única grande feira no mundo que jamais deixou de ser realizada, mesmo durante a pandemia, você citaste antes, né? A gente realizou numa versão híbrida, depois no ano seguinte uma versão com protocolos, com redução de público, mas realizamos. Então a gente sabe da importância que a Expo Inter tem nesses processos de retomada e esse ano, para além do caráter econômico da feira, né, de dinamizar a economia gaúcha, a gente vai ter um aspecto importante na Expo Inter, que é o aspecto institucional. A Expo Inter vai ser um importante palco para que nós, gaúchos, cobremos, né, das lideranças políticas, setoriais, enfim, que forem, as promessas que eventualmente não tenham sido cumpridas ou as demandas nossas que ainda não tenham sido atendidas. Então, a Expo Inter também vai cumprir esse papel e aí, né, fica o convite para que todos
vão a Esteio, né? A gente vai estar lá de portas abertas de 24 de agosto a 1º de setembro no Parque Assis Brasil. Obrigada pela presença, prefeito. Fernanda, obrigada por estar conosco. Para quem não sabe, a Fernanda é dona do Tartone, restaurante maravilhoso. Eu estava conversando com ela, sou fã da lasanha de berinjela. Conheçam, por favor. Obrigada. Obrigada muito pela boa tua mesmo. presença aí. Multicidades de hoje vai ficando por aqui. E já iniciamos a contagem regressiva para a Expo Inter 2024. Você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Até amanhã. Tchau, tchau.